A presidente do STF e do CNJ se reuniu com desembargadores do Estado que apresentaram as dificuldades enfrentadas pela segurança pública do Acre. Foi apontada a posição de liderança do preso em uma milícia, além do possível envolvimento no assassinato da vereadora Marielle Franco e do motorista dela, Anderson Gomes. A morte de uma paciente depois de um procedimento estético no Rio de Janeiro levanta a seguinte questão: que cuidados tomar na hora de escolher o médico ou a clínica? Eu ouvi minha mãe e meu pai conversando que estava muito difícil para eles ganharem dinheiro. Aí eu decidi fazer um livro. Olá, boa noite. A presidente do Supremo Tribunal Federal e do Conselho Nacional de Justiça, a ministra Carmen Lúcia, esteve hoje no Tribunal de Justiça do Acre. A presidente do STF e do CNJ se reuniu com desembargadores do Estado que apresentaram as dificuldades enfrentadas pela segurança pública do Acre. Acompanhada de 4 auxiliares do Conselho Nacional de Justiça, a ministra ofereceu apoio e pediu aos magistrados que acelerem os julgamentos dos presos provisórios na penitenciária Manuel Nery da Silva, na cidade de Cruzeiro do Sul. Atualmente, eles representam metade de toda a população carcerária do local. São 729 detentos e apenas 260 vagas. O presídio, em um ano, passou por 2 rebeliões e 3 fugas coletivas de presos. Superior Tribunal de Justiça nega pedido de transferência de preso suspeito de envolvimento na morte da vereadora Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes em março desse ano no Rio de Janeiro. O preso foi transferido do sistema estadual para um presídio federal com o objetivo de preservar as investigações. Para a defesa do acusado, a transferência não foi justificada. Por conta disso, foi solicitado o retorno do réu para o sistema penitenciário do Rio de Janeiro para cumprir a eventual sentença perto dos familiares. Mas aqui no STJ, o ministro Humberto Martins negou o pedido. Para o magistrado, a decisão que determinou a transferência detalhou a necessidade da medida, uma vez que foi apontada a posição de liderança do preso em uma milícia, além do possível envolvimento no assassinato da vereadora Marielle Franco e do motorista dela, Anderson Gomes. O mérito do pedido vai ser analisado pela 5ª turma do STJ após o parecer do Ministério Público Federal sobre o caso. A Justiça Federal bloqueou os bens de uma ex-gerente da Caixa Econômica que desviou dinheiro do banco em Santos, no litoral de São Paulo. As irregularidades foram cometidas em 2010, quando a então gerente contratou indevidamente um empréstimo de R$10 mil em nome de um cliente. As apurações dentro do banco começaram a partir da reclamação da vítima em 2013, quando começou a ser cobrado por parcelas em atraso. O MPF pediu o bloqueio dos bens da ex-funcionária para garantir o ressarcimento dos prejuízos e o pagamento de multas previstas na legislação. A ex-gerente é ré em ação do Ministério Público Federal por ato de improbidade administrativa que gerou enriquecimento ilícito e violou princípios da administração pública. A pena prevê multa de até R$1 milhão, o equivalente a 100 vezes o valor da remuneração da ré. Uma instituição de ensino do Acre deve adotar critério da capacitação para ingresso de alunos nos cursos de graduação. A 5ª turma do TRF1 considerou que a seleção de estudantes para os cursos de nível superior, feita pelo Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Acre, precisa levar em conta a capacidade e o mérito de cada aluno, respeitando a ordem de classificação. O Instituto defendia a legitimidade da seleção por sorteio, alegando que a Lei 9.365 de 96 não exigiu acesso ao nível superior por meio de provas. Mas a relatora desembargadora federal Daniele Maranhão destacou que a meritocracia está prevista na Constituição. Segundo o texto, o acesso ao ensino superior deve se dar mediante a aferição da capacidade de cada um. A turma, portanto, não considerou legítimo o processo seletivo que tem o sorteio como modalidade de acesso à graduação. O ex-senador e ex-governador de Minas Gerais, Eduardo Azeredo, teve pedido de relaxamento de prisão rejeitado pela 3ª vice-presidente do Tribunal de Justiça do Estado, desembargadora Mariângela Meyer Pires Faleiro. Eduardo Azeredo foi condenado a 20 anos e 1 mês de prisão pelos crimes de peculato e lavagem de dinheiro
em agosto do ano passado. Na mesma decisão, a desembargadora aceitou que a defesa recorra ao Superior Tribunal de Justiça, mas negou recurso no Supremo Tribunal Federal. Atenção, eleitor! O Tribunal Superior Eleitoral quer saber o que você pensa sobre justiça especializada e o que ela pode fazer pelo Brasil. O Conselho Nacional de Justiça instituiu princípios para a gestão participativa e democrática na elaboração das metas nacionais do Poder Judiciário. O TSE cumpre a determinação e realiza pesquisa pública sobre as metas específicas da Justiça Eleitoral. O objetivo é a gente buscar metas nacionais e específicas para melhorar a qualidade do serviço prestado pelo Poder Judiciário. Para participar, acesse tse.jus.br e clique no banner Metas da Justiça Eleitoral. Em seguida, vá no formulário. É só preencher a identificação, sexo, idade e unidade da federação. Depois, responda 5 questões e, se quiser, deixe um comentário. Assim, o processo de escolha das metas da Justiça Eleitoral para 2019 é participativo. O formulário também está disponível nos sites dos Tribunais Regionais Eleitorais até o dia 31 de julho. É importante que tanto os magistrados, servidores e a sociedade participem da pesquisa, escolhendo a meta específica, dando a sua opinião sobre as metas nacionais que a gente já participa hoje e dando mais alguma opinião sobre o que a Justiça Eleitoral poderia estar fazendo no ano de 2019. A preservação do meio ambiente é uma preocupação mundial e é cada vez maior o número de iniciativas para preservar os recursos naturais. Atitudes simples que começam dentro de casa e podem ser reforçadas na escola e no nosso ambiente de trabalho. É o que você confere agora no Jornal da Justiça. Integração Crianças-Meio Ambiente é o principal objetivo desta escola do Distrito Federal. Aqui a rotina é um pouco diferente. No dia a dia, não tem somente leitura e escrita. As atividades fora da sala de aula também são importantes. Se for em contato com a natureza, então, melhor ainda, como reforçou a diretora da escola ao repórter Bob de Souza. A gente quer que as crianças se integrem e respeitem a natureza. Muito mais do que falar sobre sustentabilidade, é viver dentro de um espaço onde a gente possa conviver com a natureza. A gente está sempre muito preocupado com os resíduos também que a escola está produzindo. E se o assunto são papéis reutilizados, o que fazer com livros e cadernos usados? Alternativas não faltam. Este sebo funciona em Brasília há 30 anos e reúne mais de 100 mil títulos disponíveis para adultos e crianças. É um usado bem conservado, né? É um livro que está limpo, que não está escrito. Inclusive, a gente até tem essa função, vamos dizer assim, de educar pais e estudantes, no sentido de que as crianças conservem o livro no decorrer do ano para que possa ser utilizado na aquisição dos novos livros, né? Olha só a Cecília e a Catarina. Além de entregarem os livros usados, elas também escolhem quais os próximos a serem lidos. Ouça o que a Catarina disse ao repórter Leonardo Ferreira. Porque quando você estraga um livro, você mata uma árvore. Cada livro, assim, em média desse, você mata 40 árvores. Então é muita árvore. Se você jogar um livro fora, você vai estar matando 40 árvores. Tudo acompanhado pela Carla, professora e mãe orgulhosa das meninas. Ela sempre incentivou as filhas a cuidarem dos livros. Se nós, adultos, mostrarmos que nós também fazemos, é muito mais fácil das crianças aprenderem. Porque não adianta a gente falar, ter um discurso lindo, mas na prática elas verem a gente fazendo outra coisa. Incentivo também para os clientes desta papelaria. Por aqui, a reciclagem de papéis é estimulada com descontos. Cada quilo de material representa desconto de R$ 1,50 no valor da compra, com um limite de 50 quilos por pessoa. Além de ajudar o próprio consumidor a dar destino, a esse material que porventura ele jogaria fora, a gente ajuda também o meio ambiente, um planeta aí mais sustentável. O descarte, reuso e a reciclagem estão no Plano Nacional de Resíduos Sólidos. Não existe uma legislação específica para tratar material escolar. A lei que trata de resíduos sólidos, ela vai tratar de papel, ela vai tratar de descarte de material que envolve o material escolar. Então vai arame, vai papel, vai tinta, então ela prevê isso lá na origem, lá na produção desse material. Mas ela não é específica sobre o material escolar.
E veja no próximo bloco do Jornal da Justiça. A morte de uma paciente depois de um procedimento estético no Rio de Janeiro levanta a seguinte questão: que cuidados tomar na hora de escolher o médico ou a clínica? A partir de hoje, os partidos políticos estão autorizados a realizar convenções para a escolha dos candidatos que vão concorrer às eleições de 2018. Vamos falar ao vivo com a repórter Ana Carla Mourão. Oi, Ana. Boa noite. Boa noite, William. Boa noite a todos. Até o dia 5 de agosto, os partidos podem realizar as convenções partidárias. Cada legenda faz reuniões nacionais e estaduais para definir quais são os candidatos para as eleições gerais de 2018. Lembrando que o TSE recebe o registro de candidatura até o dia 15 de agosto. Eu vou conversar agora com o secretário judiciário do TSE, Fernando Alencastro. Boa noite. Como são realizadas essas reuniões? Essas reuniões são realizadas a partir de um edital que equivale a um convite que os partidos políticos lançam para os seus filiados comparecerem às convenções. E onde elas podem ser realizadas? Elas podem ser realizadas em locais públicos, desde que previamente solicitados, também em locais particulares, mas, em regra, os partidos políticos preferem realizar em locais públicos ou também nas suas próprias sedes partidárias. Agora, nessas reuniões também são definidas as coligações e, nesse caso, como é que são definidos também os candidatos, né? Sim, a convenção partidária ela se destina exatamente à identificação daqueles candidatos aos cargos em disputa, bem como a realização de coligações, das alianças entre um partido e outro. É também definido nas convenções partidárias o número que cada candidato vai ter no correspondente da urna. Todos esses atos são realizados dentro das convenções partidárias. Então, o número já existe um número, né? Pré-definido? Sim, a legenda, o partido, ela já tem um número que ela vai se manter com esse número para a eleição de 2018. Aqueles novos candidatos terão os números sorteados pela primeira vez. E daqueles filiados do partido político que já têm um mandato eletivo, eles podem permanecer com o mesmo número de urna aos quais eles concorreram na última eleição. Agora, lembrando, 15 de agosto também é a data limite aqui no TSE para receber o registro de candidatura, né? Exatamente. No dia 15 de agosto, após o período convencional, que, como você bem disse, vai do dia 20 de julho, hoje, até o dia 5 de agosto, os partidos devem necessariamente fazer um encaminhamento da relação de seus candidatos para o Tribunal Superior Eleitoral, os candidatos a presidente e vice-presidente da República. E todos os demais cargos em disputa serão encaminhados aos respectivos tribunais regionais eleitorais. Lembrando que no dia seguinte já começa a campanha eleitoral também, logo depois do dia 15 de agosto. Exatamente. No dia 16 de agosto é dado início à campanha e a todas aquelas maneiras de propaganda eleitoral permitidas em lei. Muito obrigada pela entrevista, Fernando. Lembrando também que, a partir de hoje, os processos eleitorais começam a ter prioridade, a não ser em casos de habeas corpus ou então mandados de segurança. Isso dura até o dia 2 de novembro, 5 dias depois do término do segundo turno das eleições gerais de 2018. E a medida está prevista na Lei das Eleições. William? Obrigado, Ana Carla. Um advogado preso em flagrante em Minas Gerais por supostamente manter dentro de casa uma oficina de armas de fogo teve pedido de liberdade negado pela presidente do Superior Tribunal de Justiça, ministra Laurita Vaz. A Polícia Militar encontrou 3 armas de diferentes calibres, uma delas sem numeração, além de cartuchos e munições de uso restrito. A prisão preventiva foi decretada em abril deste ano e o réu denunciado pela suposta prática de posse ou porte ilegal de arma de fogo. No STJ, a ministra Laurita Vaz afirmou que é necessário manter a prisão preventiva para garantir a ordem pública, considerando a gravidade do crime. Além disso, segundo a magistrada, haveria o risco do preso cometer novamente o delito, porque existe uma condenação por comércio ilegal de arma de fogo pendente de trânsito em julgado. O mérito do habeas corpus ainda será analisado pela 5ª turma. A vaidade tem levado muita gente a fazer cirurgias estéticas que podem terminar em morte. Para evitar o risco, o Conselho Federal de Medicina orienta como os pacientes devem proceder na escolha do médico. Veja na reportagem. Marcas e nódulos nas coxas, dores.
Um resultado bem diferente do que o cirurgião plástico prometeu à estudante Flávia Tamaia, de 20 anos. O que ele me prometeu foi pernas mais definidas, mais musculosas, sem nenhuma celulite, sem nenhuma estria, com mais volume nas coxas. Não vi o efeito esperado, tão esperado, que era desaparecer a celulite, né? Que ele falou para mim que ia sumir, e não sumiu. Quem fez o procedimento foi o médico Denis Furtado, que se entregou ontem à polícia no Rio de Janeiro. O médico, agora cassado pelo Conselho Federal de Medicina, é acusado de provocar a morte da bancária Lilian Calisto, depois de um procedimento estético. Na internet era conhecido como Dr. Bumbum e gostava de exibir seu trabalho. Em Flávia, o médico aplicou o mesmo produto usado em Lilian, o PMMA. A estudante pagou adiantado R$40 mil e só depois descobriu que o procedimento seria feito na casa do médico em Brasília e não em uma clínica, como combinado. Foi no dia que eu fui lá para combinar com ele, que quando a gente começou, eu falei para ele, por que a gente não vai numa clínica com um anestesista? Aí ele falou que tentou entrar em contato com a clínica, mas que a clínica não estava tendo horário. Tô com muito medo agora, principalmente, que ele começou a falar em público, né, que o produto que ele aplica é realmente o PMMA. Eu tenho que ver realmente se não tem nenhum risco para a saúde daqui a alguns anos, se esse produto, qual que é a reação no organismo. Segundo o Conselho Federal de Medicina, o médico está proibido de prometer, garantir ou insinuar bons resultados do tratamento. Se não seguir a norma, está sujeito a um processo de cassação. A resolução também proíbe o médico de incluir o nome em propaganda enganosa ou permitir que circule em qualquer mídia, inclusive internet, em matérias sem rigor científico. E expor a figura do paciente para divulgar técnica ou resultado de tratamento, mesmo com autorização dele. Mas como se cercar de cuidados para que nada aconteça? O Conselho Federal de Medicina orienta: o paciente deve pesquisar no site do CFM ou do Conselho Regional se o profissional tem registro, qual a especialidade e se há alguma restrição. Tem o nome do médico, o CRM e a jurisdição onde ele está inscrito, o registro do título de especialista, se ele tiver esse registro e tiver esse título, e alguma informação se ele teve algum processo ético profissional. Nos sites também é possível checar a situação do consultório e da clínica, se tem registro e diretor técnico responsável. É muito importante que a pessoa, no momento em que entra para ter informação sobre uma clínica, um hospital, tenha esse registro, acesso a esse nome do diretor técnico responsável pelo hospital. A cirurgiã plástica Ivanoska Filgueira lembra ainda de outro cuidado: verificar se o consultório ou clínica tem autorização da vigilância sanitária. A vigilância sanitária vem até o consultório para verificar se está do conforme eles especificam. Por exemplo, aqui é uma sala que eu consulto o paciente, mas eles exigem que você tenha uma pia para que você lave as mãos, papel toalha, que tenha uma maca também com papel toalha e que dentro do seu consultório você tenha uma sala para que você realize o acompanhamento pós-operatório. Em caso de erro médico, a advogada Poliana Mota explica que tipo de ação o paciente pode entrar na justiça. Haverá uma indenização por dano moral. Haverá uma compensação por esse erro médico. Vai ser averiguado a responsabilidade, tanto objetiva quanto subjetiva, do médico, da clínica, do hospital. Então, vai haver uma compensação financeira por esse erro. E no próximo bloco, uma forma criativa de ajudar os pais em crise financeira. Eu ouvi minha mãe e meu pai conversando que estava muito difícil eles ganharem dinheiro. Aí eu decidi fazer um livro. A Presidência da República sancionou no início deste mês uma lei que promete facilitar o trabalho de mais de 1 milhão de advogados de todo o país. Ela autoriza a criação do Diário Eletrônico da Ordem dos Advogados do Brasil. A implantação deve ser feita até janeiro do ano que vem.
No dia a dia de trabalho, o Luiz Gustavo sempre fica atento a todos os prazos e andamento dos processos internos da OAB. Para fazer as consultas, ele entra no Diário Oficial e faz a pesquisa em jornais de grande circulação. Tenho seccionais que já instituíram o Diário de Justiça Eletrônico na sua seccional. Eu tenho seccionais que fazem publicações em jornal de grande circulação, ou no Diário de Justiça, no Diário Oficial, ou aqueles que fazem na sua própria questão interna, né, interna corporis. Seria a publicação no normativo, afixa nos seus corredores, ou fazem a intimação pessoal do advogado. Mas a partir de janeiro do ano que vem, isso vai mudar. Todas as informações relacionadas à Ordem dos Advogados do Brasil estarão reunidas em um diário eletrônico. A princípio vão ser publicadas notificações e decisões da OAB, o que não impede a divulgação de outros atos. Traz uma segurança maior para o advogado. Ele vai saber aonde vai ter a publicação dos processos que ele responde ou que, de repente, ele é autor das representações. Com a novidade, a promessa é de redução dos custos e do tempo de pesquisa. Como consequência, mais praticidade para os advogados. O sistema deve ser todo padronizado, abrangendo a OAB Nacional e as 27 seccionais. Hoje somos mais de 1.100.000 advogados. Então, nós aumentamos muito o número de inscritos, o número de sociedades de advogados, o número de transferências, de inscrições suplementares e os nossos atos internos, os julgamentos internos da OAB, as pautas de julgamento, os acordos que são produzidos, os editais. Então, tudo cresceu muito a publicização dos nossos atos. Então é importante que nós tenhamos, até por uma questão de custo, nós temos um custo muito grande hoje, principalmente o Conselho Federal, que nós tenhamos um diário eletrônico que trará celeridade, trará transparência, trará maior eficiência na prestação dos nossos serviços, beneficiando os próprios advogados. Hora de dar um giro na rede e conferir as últimas notícias. Vamos então à redação do Jornal da Justiça falar com a repórter Viviane Novaes, que tem as novidades para a gente. Oi, Viviane, boa noite. Oi, William, boa noite a todos. Olha, a Justiça Federal de Campo Grande determinou a prisão preventiva do ex-governador de Mato Grosso do Sul, André Putinelli, e do filho dele, André Putinelli Júnior. Eles são acusados de fazer parte de uma organização criminosa que fraudou obras públicas e a concessão de benefícios fiscais a frigoríficos. O ministro Celso de Mello, do Supremo Tribunal Federal, negou a tramitação de uma ação que questionava pensão especial a viúvas de ex-presidentes da República. A ação foi ajuizada por um cidadão contra a União. Segundo o ministro, o STF não tem atribuição para apreciar ação popular. E para encerrar, o INSS continua a fazer um pente fino nas aposentadorias por invalidez e auxílio-doença. Nesta sexta-feira, convocou para a perícia médica nada menos do que 179 mil pessoas que recebem esses benefícios. Os nomes foram publicados no Diário Oficial da União de hoje. O exame deve ser agendado até o dia 13 de agosto pelo telefone 135. O giro fica por aqui. Todas as notícias do Jornal da Justiça estão no YouTube. Acesse TV Justiça Oficial. Voltamos agora ao estúdio. Obrigado, Viviane. Quando a situação financeira da família não vai lá muito bem, os filhos podem ajudar? Não só podem, como fazem isso de uma forma criativa. Veja agora a história de um garoto de apenas 6 anos que fez a diferença na vida dos pais e ainda virou exemplo entre os colegas. A paixão pelos livros sempre fez parte da vida de Rian, que tem apenas 6 anos. E quando percebeu que os pais estavam passando por dificuldades financeiras, resolveu ser escritor e publicar um livro. Eu vi minha mãe e meu pai conversando que estava muito difícil para eles ganharem dinheiro. Aí eu decidi fazer um livro. Pensei que era uma brincadeira e ele pegou o caderno, deitou no nosso meio e começou a escrever. Até aí a gente não tinha dado ainda atenção nenhuma. Até que eu li, falei, olha, Sara, que interessante. E a psicóloga deu uma olhada e falou, olha, tem conteúdo. O livro dele é interessante, que tem início, desenvolvimento e fim.
Mas Rian levou a sério. Queria dizer para todas as pessoas que fazer o bem sempre vale a pena. Para isso, ele criou vários personagens e super-heróis. A história impressionou. Aí eu levei para a editora, eles leram, fizeram uma avaliação também e falaram, olha, dá para registrar. Foi aí que a brincadeira de criança se tornou coisa séria, 28 páginas de muitas ilustrações e um texto lúdico que mostra o trabalho do homem tomada e do homem televisão para levar informações para as crianças. Os custos para a produção do livro foram pagos por uma associação que patrocina projetos de incentivo à leitura. O Rian pode continuar, desenvolvendo esse incentivo às crianças na educação infantil, as crianças que têm transtorno de aprendizagem, as pessoas com deficiência na questão da educação inclusiva, devido a essa ação social. Rian, além de ter direito autoral, lucra uma porcentagem dos exemplares que são destinados à venda. Uma outra parte vai para oficinas de leitura em vários estados do Brasil. Ele até já foi convidado para fazer palestras. O garoto ainda faz questão de contar a história do livro e ensinar português para todas as crianças do prédio onde mora. E olha, as aulas viram uma grande brincadeira. Guide professor! Guide professor! Muito legal, aprendi muito com o Rian. Rian é uma criança que sempre se destacou. Começou a estudar com 4 anos de idade. E na escola, logo os professores perceberam que ele tem altas habilidades e encaminharam ele para um programa de aprendizado específico. Foi onde teve um andamento para descoberta, todos os testes, as provas, a orientação pedagógica, psicológica que ele recebeu. E foram 6 meses. Agora ele terminou todos os testes e vai dar prosseguimento, vai continuar dentro do programa do governo. Apesar de ter uma rotina pesada de estudos, as atividades do escritor não param por aí. Rian também ajuda outras crianças pela internet. Sonho realizado? Mais que realizado. Educação é tudo. O Jornal da Justiça, segunda edição de hoje, fica por aqui. Uma boa noite para você, tenha um ótimo fim de semana e até segunda.